Alô, amigos da Rede Sustentabilidade de Sorocaba, aqui quem fala é Fábio Mascarenhas. Quero iniciar o nosso primeiro encontro agradecendo e a coragem de todos e todas no sentido de tentar fazer a diferença na política sorocabana. Todos nós temos um propósito de vida, mas essa ideia de coletividade e de sair da zona de conforto, da qual hoje atualmente nós temos 36 pré-candidatos, é um desafio que são poucas pessoas que encaram. Então, desde já quero parabenizar todos os membros desse grupo que acreditaram na gente, que acreditaram na nossa perspectiva. Também enalteço os nossos presidentes, né, na rede, por uma questão de equidade e equilíbrio, nós temos tanto um presidente homem como uma presidente mulher. Então, nossa presidente Gabriela Garcia, nossa porta-voz, e o nosso presidente Sidney Matos, também o nosso porta-voz. Muito obrigado por todo o suporte. Pessoal, hoje eu estou passando para antes de pensar em redes sociais, sair fazendo vídeo, achar que o pessoal está acelerado, achar que a gente está atrasado, tudo tem um time. O grau de exposição não determina que isso você vencerá o pleito, não, mas uma campanha planejada de maneira inteligente pode dar bons resultados. E é isso que eu venho aqui falar com vocês hoje. É o nosso primeiro encontro. A ideia é que vocês façam uma análise SWOT para que a gente possa identificar os nossos pontos fracos, as ameaças, os nossos pontos fortes e as oportunidades que vão acontecer. A minha primeira dica é para você, pré-candidato da rede, é pensar no seu nome comercial, né? Então, você vai utilizar o seu primeiro nome e o seu último sobrenome, você vai usar alguma abreviação, enfim. Qual é a maneira que você é mais conhecido na cidade, no seu reduto eleitoral, no seu nicho de amigos, nos segmentos da qual você tem penetração? Tem alguma qualidade que você vai colocar nesse nome? Por exemplo, professora Mônica Carmelita ou professora Mônica, né? Uh, a gente teve um grande sucesso numa eleição passada, da qual simplesmente colocava-se duas iniciais do nome e depois o sobrenome, que foi o exemplo do JP Miranda, né? Então isso é algo extremamente estratégico, vocês refletirem sobre o nome. E esse nome precisa também ter uma sintonia, soar leve, que as pessoas entendam, compreendam e que também tenha uma certa identidade com vocês. O nome, num período eleitoral, vale de tudo, mas mais do que vale de tudo, você precisa pensar se esse nome vai ter penetração e se também esse nome vai agradar o seu futuro eleitor e também se tem a sua identidade, se aquilo casa com você ou não. O passo 2 é pensar num número memorável, num número um pouco mais fácil, um número que agrade. Os nossos pré-candidatos, quase todos, a gente já trabalhou essa questão do número. Eu acredito que a gente tem ainda uns 10 que a gente precisa trabalhar, então aguardo o contato no PV para que a gente possa, PV no privado, no WhatsApp, para que a gente possa fechar isso numa consonância bacana. A primeira ideia, então, aqui no caso a gente está usando Mônica Carmelita, né? É você escolher uma foto que você acha bacana, que expresse você, e nessa foto você também já identificar alguns critérios de que qual lado eu fico melhor, qual lado eu fico pior, o que que passa, o que eu quero passar nessa imagem, enfim. Porque por meio dessa imagem, a rede vai trabalhar depois no futuro as outras fotografias. Então aqui você vai colocar algumas características de quem é essa Mônica Carmelita ou quem é esse candidato ou essa candidata. No nosso caso, ela é mulher, ativista dos animais, bióloga, doutora em física aplicada à medicina e à biologia. E importante também, moradora da zona rural. Só aí já vai dando uma segmentação, um entendimento
dos nichos que a gente deve atuar na campanha, aqui no caso do exemplo, Mônica Carmelita. O passo 3, vamos dizer assim, e bem interessante, é você pensar em inspirações, né? Você se inspira em quem? Que político? Quem está no meio? Até para que a gente possa fazer um comparativo das últimas eleições, se foi um discurso que deu certo, se foi um discurso que no município de Sorocaba tem adesão, se não tem adesão. No caso aqui no nosso exemplo, né, foi utilizado tanto a Marina Silva, o Eduardo Jorge e o ex-vereador Gabriel Bittencourt, né? A Mônica Carmelita tem essa inspiração de personagem como política, né? Então vamos pensar qual é a persona ideal na política existente, porque se a gente for, né, viajar, a gente vai falar, o político ideal é aquele que não rouba, que não se envolve em corrupção, é o político, tá, ok, mas todo ser humano é frágil, seja emocionalmente, enfim. Então, de carne e osso, de fato, sem pensar em utopias, quem é o político que te inspira? Ou quais são esses políticos? Aqui no exemplo dado, a gente tem um pouquinho de noção para saber como a gente trabalhar vocês um pouquinho mais para frente. Aí a gente vai pensar nos pontos fortes. Quando estou falando em pontos fortes, são os pontos internos do candidato ou da candidata. Então, no nosso exemplo, ela tem uma boa formação acadêmica. Não que o seu ponto forte tem que ser uma boa formação acadêmica. Aliás, às vezes a faculdade da vida nos ensina muito mais do que qualquer vida acadêmica. Então, pensem as qualidades que você tem. Aqui no caso, comunicativa, persuasiva, posicionamento claro de suas ideias, né? Crenças e princípios e aptidão. Essa candidata tem aptidão com a escrita. Pode ser que outros, vocês, tenham aptidão com a fala, uma outra desenvoltura, tá? Então aqui eu preciso que vocês coloquem as qualidades de vocês para que a gente possa refletir como ponto forte. Depois a gente avança aos pontos fracos, né? Então aqui no caso a nossa Mônica Carmelita tem pouca experiência política barra eleitoral, tem um posicionamento tímido sobre a política sorocabana, e aí no caso pouca paciência, e ela também tem um pouco de cara fechada. Isso são aspectos para a gente refletir o que a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa melhorar. Quando eu vou para oportunidades, aí é tudo que está relacionado ao ambiente externo que eu devo refletir. Então, oportunidades, a Mônica Carmelita vê como sentimento de mudança, do novo, do diferente, uma representatividade da mulher, da diversidade, um ativismo ambiental e animal que talvez tenha uma lacuna ainda a ser preenchida aqui no município de Sorocaba. Enfim, o que mais você, como candidato, quando decidiu abraçar isso, o que você vê como uma oportunidade da sua candidatura? O que você pode fazer de diferente e que oportunidade do mundo externo está te dando? E aí você tentar elencar isso é extremamente pertinente nesse passo 1 que a gente está dando da pré-campanha de cada um de vocês. E depois, as ameaças, né? A Covid-19, aqui a nossa Carmelita colocou, uma onda forte da direita, lembrando que Sorocaba teve no último pleito 70% dos votos válidos direcionado ao atual presidente da República, a tímida participação da mulher na política, poucos recursos, né, principalmente financeiro, mas aqui a gente tem muita vontade na rede, a gente já conseguiu, na verdade, um suporte muito interessante para vocês, que a gente vai passando isso com calma para vocês, e ela também tem um ativismo animal, que ela também vê como uma ameaça, não vê só como um ponto de oportunidade, é porque o ativismo animal no município está na pauta de muitos candidatos. Então, o que vocês vão fazer de diferente para não ser mais um candidato genérico falando vou trabalhar por saúde, educação e segurança, né? Qual a profundidade, qual a linguagem, como é que eu vou atingir as pessoas nesse sentido. Outra reflexão interessante, então, é pegar tudo isso que a gente falou e tentar transformar em palavras-chave, né? Então, quais são as palavras ou
o que eu vou trabalhar na campanha e na construção dessa persona? Que ela é uma mulher atualizada, antenada, racional, forte, com posicionamento e postura, ativa, proativa, com princípios humanos, empatia para com o próximo, se coloca no lugar do próximo e assim por diante. Então, vocês realizarem esse exercício é extremamente importante ter formalizado, né? E isso também vale para vocês, quem já tem algum grupo, debater isso com o seu grupo para saber se a gente está no caminho certo, se isso realmente representa esse candidato ou essa candidata. O outro passo é a gente tentar entender quais são as nossas paixões, né? Então, acho que vocês deixarem aqui aflorar um pouquinho as paixões são importantes, porque a gente vai conseguir deixar a campanha mais leve. No caso aqui, a Carmelita é apaixonada por flores, com preferência dama da noite, e animais, com preferência cachorros. E por último, já tenta pincelar quais são as minhas principais bandeiras. Detalhe, precisa de foco. Uma campanha precisa de foco. Não adianta vocês quererem abraçar o mundo que a gente não vai ter adesão. Hoje, para uma vaga no legislativo, numa eleição proporcional, significa que você é representante de um segmento. Esse segmento pode ser tanto uma bandeira como regional. Então, aqui no caso, a gente colocou o social, a educação, as questões ambientais mais segmentada ao ativismo animal. Como ela mora numa região rural, lá da região de Brigadeiro Tobias, a gente colocou isso. E ela também gostaria de talvez trabalhar alguma coisa de emprego e renda que está extremamente em alta hoje. Pessoal, esse é um exercício básico antes da gente pensar em página de Facebook, antes da gente pensar em ações no WhatsApp, em sair gravando vídeo. A gente precisa solidificar a identidade de vocês. A partir do momento que eu tiver a identidade, que é realmente quem eu sou como pré-candidato, aí eu vou trabalhar a imagem, que é a interpretação que os eleitores e que a opinião pública vai ter da minha pessoa e do meu posicionamento enquanto candidato. Pessoal, o nosso encontro de hoje era esse. Tanto eu como a Gabriela e o Sidney, nós estamos montando um calendário e aí provavelmente a gente já divulga esse calendário amanhã ou no máximo quarta-feira para vocês, para que a gente tenha também encontros online. Então a gente está propondo para quem consegue trabalhar com a plataforma Zoom, para que a gente faça esse encontro. E para quem não consegue ter esse acesso, nós faremos reuniões na sala de reuniões da Câmara, com todos os devidos cuidados aí que a saúde, das recomendações, né, da Agência Nacional de Saúde, de distanciamento e no máximo aí 5 ou 6 pré-candidatos por noite, para que a gente possa andar e caminhar. Eu tenho certeza do sucesso da nossa chapa, eu confio muito em vocês, são nomes engajados, nomes fortes. Vocês não foram escolhidos por um acaso, tudo tem um propósito, e eu acho que esse propósito é de uma Sorocaba melhor, de uma Sorocaba diferente, uma Sorocaba mais honesta e uma Sorocaba renovada. E eu vejo isso no olhar, na vontade de cada um dos membros desse grupo. Por isso eu acredito em vocês e eu espero que vocês acreditem na gente. Pratiquem esse exercício, formalizem isso, que seja num caderno, que seja num papel, que seja numa apresentação. Vai ser muito importante, vai ser a base, vai ser o pilar de sustentação da campanha de vocês. Um forte abraço e até o próximo encontro.